Então, meus amigos, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. Vou colocar aqui mais uma pessoa. Boa noite, Agenor. Boa noite, meus amigos. Então, boa noite, dito, né? Hoje a gente vai ter... Boa noite. Nossa amiga Zuleika Maia, que vai trazer aqui o tema, né? Sofrimento e amor. Então, vou passar a palavra para a nossa amiga, para que ela agora tenha aí o tempo, né? De 50 a 1 hora, né? Então, é com você, minha amiga, viu? Fica à vontade. Jesus te ilumine e te inspire. É que seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja uma constante em nossa mente e em nosso coração. Eu vou compartilhar, então, uns slides para a gente fazer a nossa reflexão da noite. Bem, como já foi dito, hoje nós vamos reflexionar sobre o capítulo 7 desse livro maravilhoso que é Luz nas Trevas. É ditado pelo espírito Joana de Ângeles e nos chegou através da lavra mediúnica. Boa noite a todos. Boa noite. Do saudoso Divaldo Franco. Esse livro eu vejo assim como um compêndio de autoconhecimento, porque esse livro nos traz grandes reflexões de temática, por exemplo, como essa, o sofrimento e o amor, onde nós poderemos verificar o que, se nós já temos, se já tivemos, o que falta, como estamos trabalhando com as temáticas. Por exemplo, sofrimento. A maioria de nós perguntamos sempre, por que eu? Por que eu sofro? Muitos de nós não aceitamos o sofrimento. Muitos de nós achamos o sofrimento deve ser castigo de Deus. Nos traz de uma forma que possamos entender o porquê do sofrimento, como nós estamos vendo esse sofrimento. Aí cada um é que vai fazer, vai verificar o que precisa mudar, o que precisa transformar, o que precisar, o que Joana de Ângeles fala por completo. Isso vai depender de cada um, como cada um vai entender. Mas é um livro, como eu disse, é um compêndio de autoconhecimento, onde nós vamos nos conhecendo através dessas reflexões. A mesma forma, o amor. A gente vai pensar, o amor é só pela minha família, pelo meu país, por aqueles que rezam no mesmo partido. É isso que é amar. Então, Joana de Ângeles também nos traz qual é o envolvimento entre sofrimento e amor. Quem sofre pode amar, deve amar, ama. E quem ama pode sofrer, deve sofrer e sofre. Então, nós vamos procurar entender agora de noite, nessa reflexão, um pouquinho disso, cada um fazendo para si, e vamos, aos poucos, chegando a uma conclusão. Deixa eu aumentar aqui a tela, que fica melhor. Então, vamos. Não está aqui passando, por quê? Deixa eu ver aqui. Como é que eu não estou conseguindo passar? Laila, deixa eu pedir aqui ajuda. Não estou conseguindo passar aqui. Deixa eu ver, ó.
Não está saindo aqui do quadro. Vê se você consegue aqui para mim. Estou chamando aqui universitário, viu, gente? Aqui. Ó, tá vendo? Ó, se eu fizer aqui não vai, aqui não vai e nem aqui vai, ó. Tá vendo? Sai da tela cheia. Aonde? Saia da tela cheia. Aqui, né? Sim. E vá lá. Aqui. Passa aí, aqui. Saiu. Pronto? Agora, tá passando. Tá bom, tá ok. Então, meus amigos, nós vamos começar pelo sofrimento. Vamos tentar entender um pouquinho mais o que é o sofrimento. E eu fui buscar primeiro no dicionário. E hoje, tudo nosso é quase que virtual. E eu fui na internet e achei ação, o efeito de sofrer, de sentir dor física ou moral. Essa dor física ou moral, padecimento, a amargura. Mas também achei um site que eu achei muito interessante. O site é Conceito de. Esse de vem logo depois, como vocês podem ver, conforme o que você procura. Como eu estava procurando sofrimento, então veio de / sofrimento. E me apareceu isso. Sofrimento é o padecimento, a pena ou a dor que sente uma pessoa. Trata-se de uma sensação consciente ou inconsciente, que se reflete no padecimento, no esgotamento ou depressão ou infelicidade. Então, a gente já vê aqui nesse site que como nós podemos ver o sofrimento. Uma sensação. Ela pode ser consciente ou inconsciente. Se morre ou desencarna um ente querido, a gente tem consciência por que daquela dor, daquela tristeza, daquela saudade que está nos causando sofrimento. A gente tem a consciência, mas se muitas das vezes, não sei se todos que estamos aqui na sala já sentiu, e até comentamos, nossa, estou com um aperto no coração, estou assim, com uma amargura, uma sensação tão triste. É como se fosse uma dor, um sofrimento, e eu não sei de que é. E é um sofrimento. Então, ele diz aqui nesse site que é um sofrimento inconsciente. Só de você estar com aquela amargura, mesmo sem saber por quê. Porque pode ser inúmeras coisas. Estar ao lado de alguém, você está captando o sofrimento dessa pessoa, alguma entidade que também está em sofrimento, está se aproximando ou já está próxima. Então, são inúmeras coisas. Então, aqui a gente pode ver que já nos diz que é uma sensação, né, consciente ou inconsciente. E nós continuamos nesse site e fizemos um resumo. O sofrimento é uma realidade presente na condição humana e é abordado de diferentes maneiras pela filosofia e religião. Olha só o que diz. É uma realidade presente na condição humana. Ou seja, já vamos nos surpreender se encontrarmos, desculpe, alguém sofrendo ou nós mesmos, porque está presente na condição humana, não é isso? E aqui ele, nesse site, diz que tanto a filosofia quanto a religião têm suas formas de ver o que é o sofrimento. E cita, então, esse filósofo do século XX, Albert Camus, e fala de um ramo da filosofia, o existencialismo, e diz que eles afirmam que o sofrimento é inerente à vida e que buscar alegria e propósito nele é essencial. Olha só.
O sofrimento, então, faz parte do geral da vida humana, do ser humano. Mas eles dizem, né? Uma coisa muito profunda, que buscar alegria e propósito nele é essencial. Aí a gente fica, mas como ser alegre no sofrimento? Que propósito mais da vida eu tenho? Não é assim que muitos falam? E também nós encontramos muitos que, após passar por determinado sofrimento, modifica a vida, cria muita coisa e passa a ter uma vida coletiva de ajuda, de caridade. Quantas ONGs foram criadas depois que pais que tiveram filhos que passaram por doenças, doenças difíceis de cura, criaram ONGs para trabalhar com outros pais que têm filhos nessas condições. Criaram ONGs para ajudar a busca da cura. É essa busca que é de alegria e de propósito. Não podemos ficar presos ao sofrimento, embora ele seja inerente à vida. Mas, através do sofrimento, nós vamos ver mais adiante, existe um impulso no desenvolvimento do ser. E aqui eles dizem, esse site diz, o budismo e o cristianismo apresentam visões distintas sobre o sofrimento. O budismo diz que o sofrimento é o apego à dor. Já o cristianismo diz que o sofrimento vem dos desejos e do pecado original. Mas até a Odisseia busca conciliar a existência do sofrimento com a crença em um Deus bom e onipotente, sugerindo diferentes explicações e planos divinos. Olha só. Então, a Teodiceia, né, vem de Deus, né? São estudos que buscam argumentos para mostrar que existe o sofrimento, mas existe um Deus bom, existe um Deus misericordioso. E até mostra que são várias variações de sofrimento e também de planos divinos. Ou seja, cada plano divino tem uma forma de sofrimento necessária para a vida naquela condição. Então, nós entramos na doutrina espírita, que eu vejo uma Teodiceia. Não sei se vocês veem, mas olha o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizeis de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Olha só, pessoa sofrendo. E aqui vem o Evangelho nos mostrar que Deus permite tudo isso porque tem um propósito maior. Nos marcou para a glória no céu. Neuza, traz uma aguinha? Água? Nos marcou para a glória no céu. Então, se estamos nos esperando para essa glória no céu, é porque ele não está nos condenando de jeito nenhum com a dor, com o sofrimento. Ele não está dizendo, olha, vocês que estão aí fazendo guerra, vocês que estão aí sem ajudar os irmãos, sem ajudar isso, vou mostrar a vocês a dor, o sofrimento. Não. É o sofrimento que vai nos ajudar a chegar a esse pódio, que é do ser perfeito. A glória.
Portanto, isso nos deixa já com uma visão de sofrimento bem diferente do que outros dizem, porque eu. E continua aqui um resumo, eu fui na inteligência artificial e achei um resumo no Espiritismo falando de sofrimento. O sofrimento é visto como uma ferramenta de evolução e aprendizado. Olha aí, já nos mostrando o slide anterior, que ele está nos esperando, né, para a glória no céu. Não como castigo. É decorrente de nossas imperfeições e má escolhas passadas ou presentes, sendo uma oportunidade para desenvolver virtudes como paciência e caridade. E para resgatar débito. Esse resgatar débito não é o castigo, nem a conta bancária nossa, divina. É nós nos modificarmos, nos restaurarmos, nos vermos realmente como filho de Deus que somos, preparando o espírito para o progresso moral e o despertar da consciência. Então, o sofrimento tem ele um papel, tem ele um propósito divino. Ele nos tira da zona de conforto. Olha aí, o sofrimento nos tira da zona do conforto, ou seja, desperta, levanta, anda, serve, ama. E nós, muitas das vezes, queremos, como disse Gonzaguinha, só saúde e sorte. Sem saber, se nós não tivermos um outro estímulo, já que nós viemos da fase simples e ignorante, do micro para o macro, para chegar a esse macro, nós precisamos de estímulos. Nós precisamos de movimentos que nos façam caminhar nesse sentido. E continua, nos ensina sobre a vida e nos aproxima de Deus, sendo a dor física um alerta. A dor física é um alerta. Se eu estou com o estômago me incomodando, eu vou procurar um médico e já vou tendo uma alimentação não tão pesada. Se eu gosto de comer mocotó e com essa dor, eu já vou pensar no quê? Um purezinho de batata, uma carnezinha moída, um bifezinho grelhado, não é isso? Então, a dor física nos serve de alerta. E o sofrimento, uma consequência da imperfeição que diminui à medida que evoluímos. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, esse sofrimento que nos parece um terror nesse momento, ele vai diminuindo, porque nós vamos entendendo o seu valor, a sua necessidade em nossa vida. Não que deixe de existir o sofrimento, mas o olhar que nós passamos a ter sobre ele é o que muda. Jesus, quando aqui esteve, não sofreu pouco. Basta nós lembrarmos o seu Calvário, como foi a sua morte. Mas muitos poderão dizer, Jesus é Jesus, sim, mas é um filho de Deus e passou por todos os sofrimentos que nós já tivemos conhecimento. Mas será que esse sofrimento tem o mesmo peso que tem para nós? Tem a mesma visão dele, a mesma que nós temos do sofrimento? É diferente. Por isso que aqui diz que diminui à medida que evoluímos.
No livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, ele fala muito sobre sofrimento e dor. E ele diz, o sofrimento, muitas das vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Essa ordem eterna significa lei divina. Então, a repercussão das violações nas leis divinas. Mas, sendo partilha de todos, ou seja, o sofrimento está para todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento e condição de progresso. Mais ou menos o que é o Evangelho. Leon Denis, então, nos passa que a dor não é colocada ou permitida por Deus apenas por permitir. Ela tem o seu valor, ela tem o seu propósito. Ou ele é o sofrimento, desculpe. O sofrimento na Terra é instrumento de educação e progresso, obrigando os seres a enfrentar diversas situações que contribuem para adquirir a experiência necessária. Sem a dor, como conhecer a alegria? Sem a sombra, como apreciar a luz? Olha só que comparação. Então, podemos ver aí que o mesmo Leon Denis, do slide anterior, nos fala que é um instrumento de educação e progresso. E que todos nós, todos os seres da Terra, enfrentam diversas situações. Nós podemos ver que nós colocamos uma semente na Terra, cobrimos essa semente em uma determinada profundidade, com o peso todo da Terra que colocamos, e logo, logo, começa a romper sinais de que essa semente está viva. Ela sofreu, passou por fases para chegar a ser um broto. Houve um sofrimento. É por isso que ele fala que, obrigando os seres a enfrentar diversas situações. Nós vemos animais sofrendo. Porque nós paramos, pô, mas fulano sofre. Nossa, deve ter sido, hein? Em vidas passadas, ai, ai. E a semente? E o animal? A gente vê um cavalo carregando um peso enorme, um jumento, um boi com um arado puxando ali, ó, lavando a terra baixo de um sol quente. É sofrimento, não é? E, às vezes, o que nós estamos vendo atualmente é o homem maltratando o animal. Por que isso? O que foi que o animal fez em outras vidas? São sofrimentos que enfrentam os seres e contribuem para adquirir experiência necessária. O mesmo Leon Denis diz que nós dormimos no mineral, nos sensibilizamos no vegetal e no hominal. Então, nós passamos por tudo isso para se fazer uma barra de ouro. Um mineral sofre para se ser transformado em ouro. Essas experiências vão chegar até o hominal. Quando um animal puxa um arado debaixo do sol quente, é uma experiência que chegará ao hominal. E sem a dor, como conhecer a alegria? Se nós não tivéssemos o conhecimento da dor, do sofrimento, aquilo que nos dá êxtase, nós não teríamos comparação. Da mesma forma
que sem a sombra nós não poderíamos apreciar a luz, se só conhecêssemos as trevas. Mas nós conhecemos a luz. E quando a luz penetra uma caverna, quem está lá vê e sente. Então é necessário a dor, o sofrimento, como progresso e educação do ser. O mesmo Léon Denis, reconhecido escritor francês, nós sabemos disso, em sua mesma obra que estamos falando, esclarece que o gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose, a coroação de sofrimento. Imaginem vocês o que ele diz aqui. O gênio é o espírito. Não é para dizer que nós somos milenares, que vai nos levar àquela glória que o Evangelho diz que Deus está nos esperando no céu. Mas sim o sofrimento. A burilação que esse sofrimento faz em nossa alma. A burilação que esse sofrimento faz na coletividade. Muitos de nós sofremos e passamos a descobrir algo para aliviar o sofrimento. Hoje nós temos vacinas, cirurgias, equipamentos para aliviar sofrimento. Mas para isso existiu o sofrimento. Senão nós não estaríamos com nada disso. Então, são resultados desse trabalho também. Se somos seculares, claro, nós fomos passando por fases. Mas essa burilação fez com que essa argamassa se moldasse melhor. Tivesse um novo, vamos dizer, design. Uma nova forma, muito melhor, melhorada e avançada. Então, o sofrimento, já podemos ver que ele já tem aí, para nós, uma visão. Se nas horas da provação, que são das horas do sofrimento, soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. É o mesmo Léon Denis que nos reporta a isso, nos falando que se nós soubéssemos o que acontece quando nós estamos nessa fase do sofrimento, nós iríamos ver que tem a beleza também em tudo isso. Porque fica registrado em nós. O sofrimento não chega, nos dá uma lapada e vai embora sem deixar nada. Não, ele deixa marcas gloriosas. Assim está nos dizendo aqui Léon Denis. E no livro que hoje nós estamos fazendo a nossa reflexão, começa dizendo assim: antes de a indumentária carnal, objetivando o processo reencarnacionista, solicitaste a bênção do sofrimento, como refúgio de segurança em relações aos perigos que defrontarias. Olha só, aqui chama de bênção Joana de Ângeles. Praticamente o que está lá no Evangelho. Ela aqui está dizendo que essa bênção nos facilita, nos ajuda a não cairmos no mesmo erro. Nos ajuda a despertarmos e termos uma vida diferente. Porque, como refúgio de segurança, em relação aos perigos que defrontaríamos. Ou seja, se eu vim de períodos onde eu tinha prazer
de matar o próximo. Eu posso vir com alguma deficiência visual, deficiência no corpo, onde eu não posso mais me movimentar para causar este mesmo dano, que é um sofrimento ou não é? Qualquer deficiência, não é isso? Um sofrimento, mas bendito seja Deus, que permitiu que eu viesse com essa deficiência, para que eu pudesse aliviar a minha carga de débitos, a minha carga de uma conta negativa perante a Deus. Então, terei a oportunidade nessa encarnação ou reencarnação de não cometer mais esses atos. Terei a oportunidade de reflexionar, de ser mais humilde, de pedir ajuda, e aí já começar um burilamento, uma transformação, uma mudança em mim. Então, aqui, Joanas de Anjos já começa a nos mostrar que o sofrimento é bênção e não castigo. E não Deus querendo que o seu ser, que a sua criatura, sofra por nada. Jesus disse que Deus disse que não queria a morte, não quero a morte do pecador, mas sim que ele tenha vida plena. Olha aí, nos dar oportunidade. E quando falamos em sofrimento, nós podemos estar falando também de reencarnação. Oportunidades para refazer, reconstruir, modificar, reestruturar. Então, o sofrimento, ele tem essa capacidade. E continua no livro dizendo, receber, voltando até, inclusive, olha só, antes de tomarem a indumentária. Então, todos nós que quando aqui chegamos, desconhecido. É um conhecido, porque nós solicitamos como forma de fazer uma corrida contra o tempo para deslanchar no nosso crescimento. E continua, recebeste, em razão do ministério que deverias exercer, uma organização física muito bem equipada, portadora de lucidez mental e equilíbrio emocional, a fim de que pudesses aplicar todo o fluido vital mantenedor da argamassa celular no mistério de iluminação. Então, aqui já nos abre, nos chama a atenção que todos nós que estamos nessa sala e muitos outros, temos uma organização física necessária para aquilo que nós precisamos exercer no Ministério da Iluminação. Todos nós. Então, se alguém veio com o corpo para ser um bom atleta, ele será um bom atleta. Se alguém veio com a disposição para abraçar a educação, ele vai ser. Ele tem um compromisso de tomar o conhecimento, já que tem lucidez mental e equilíbrio emocional para aprender e passar adiante. Vai ser um professor. Ah, se brinca tanto, né? Professor recebe tão pouco e tem uma missão tão grande. A missão é muito grande. É de despertar consciências também o professor. Porque o professor na sala de aula, é ele o exemplo. É ele aí representando os lares, os inúmeros lares.
é o professor que vai fazer com que aquele aluno que ele nota que está cochilando, houve alguma coisa. Meu filho, foi que houve, você não dormiu bem, está doente. Vai observar que aquela aluna está meio aérea. Será que pode ser um problema doméstico? Ou um problema emocional? Ah, é uma adolescente. Está descobrindo o amor, está descobrindo o sexo. Podemos conversar com ela. E é esse um grande papel do educador, daquele professor realmente que se torna digno de estar em frente numa classe de aula. É o grande exemplo. Saindo do lar, é onde nós encontramos o grande exemplo. É dentro de uma escola, com um professor em frente. Portanto, nós recebemos um corpo propício para isso. E cada um de nós vamos recebendo o corpo necessário para ser um grande cientista, para trabalhar com grandes comunidades, para fazer com que a sua família não seja feita pelo elo do casamento, mas pelo elo da comunhão de irmãos em Cristo. Mas é de cada um. Temos que descobrir o nosso. Qual é a minha missão aqui, além de cuidar de mim, de fazer o meu crescimento? O que eu posso para ser discípulo de Jesus, governador deste orbe? O que eu posso fazer para, junto com ele, acelerar o crescimento deste plano físico? Ah, eu quero tanta regeneração, mas eu estou fazendo o que para isso? Quero chegar lá? Sim. E que caminho eu estou construindo para ir? Eu quero ir pelo caminho do outro? Não, sou eu que tenho que construir o meu caminho. E tenho que dizer que tipo de locomoção eu quero ir. Mais devagar, mais rápido, cabe a cada um de nós. Então, nos diz Joana de Ângeles que nós recebemos o corpo ideal. Hoje nós temos inúmeras superações. Nós vemos homens e mulheres que em outras épocas diziam, oh, não vai dar para nada. Não tem braços, não tem perna, é cadeirante, ó, não enxerga. Eu estou aqui numa praia onde um homem perdeu os 2 braços, só tem 2 cotocos. Ele tem uma barraca, é a sobrevivência dele. Esse acidente foi ele tomando uma carga elétrica muito grande. Ele faz tudo nessa barraca, com esses 2 cotocos de braço. Superação. Ele poderia se dizer, eu sou um paciente do INSS, tenho direito a receber o benefício. Não. Ele faz com que pessoas se sintam bem na praia. Ele bota a cadeira, a mesa, ele serve. Ele conversa, ele sorri, é alegre. Por que então esse sofrimento nós vamos ficar presos? Oh, coitado, ele transformou em alegria de vida para ele e para aqueles outros que estão ao seu redor. Não é o sofrimento que vai diminuir o ser. É a falta de aceitação do sofrimento que faz com que o ser se acomode ou se ache injustiçado de Deus. Portanto, nós vamos pensando já qual é a nossa visão sobre o sofrimento. E continua Joana de Ângeles. Suplicaste pelo amparo dos mentores, amigos e de diversos deles. Prontificaram-se a acompanhar-te o passo, na condição de orientadores e mantenedores da tua fé,
nos momentos mais difíceis da jornada. Olha só como essa misericórdia divina é. Nós suplicamos que tenho medo de voltar à terra sozinho. Me ajuda. Manda alguém que me possa estar comigo por perto. E vem. Todos nós temos conhecimento que temos o anjo guardião. Temos amigos, os amigos espirituais, familiares, mentores dos nossos trabalhos, além dos outros amigos que nós fazemos por ajudar o outro. Então, nós temos uma nuvem de espíritos que estão aqui para nos ajudar. Não estamos sós, estamos acompanhados e de companhias que nos favorecem um bem-estar. E aqui diz Joana de Ângelo: conseguiste dose dupla de saúde a fim de que as mortificações dos trabalhos não diminuíssem o vigor e pudesse avançar intimorato, com largo sorriso na face, cantando as glórias do Altíssimo. Ou seja, dupla saúde, saúde física e saúde mental. Isso para que a gente tivesse força, vigor, para não diminuir o que aqui nós viemos fazer. Olha, tudo isso são misericórdias que o Deus nos oferece, para que pudéssemos avançar sem temor, sem medo, e sim com sorriso na face. E gratidão ao Altíssimo por essas oportunidades, inclusive do sofrimento e da dor, né? Então, não podemos ver na dor uma condenação divina. Diante de muitas concessões, que foram essas que nós vimos, também solicitaste o ferretear de alguns fenômenos conflitivos que vinham de existências pregressas. Ou seja, nós, quando estamos nos preparando para o retorno, nós pedimos tudo aquilo, alguém ou vários para nos ajudar, mas também nós pedimos o sofrimento, os fenômenos conflitivos, seja no lar, no trabalho, na vizinhança, na casa espírita, em qualquer tempo, seja o que for, as doenças. Isso porque nós, sem esse corpo, tomamos conhecimento de como está o nosso perispírito. E para melhorar, fazer uma plástica neste perispírito, nós vamos precisar desses fenômenos. É o bisturi, a laser, mais moderno, né? A laser, para que o nosso perispírito fique mais bonito. Eu li numa revista espírita, eu não me lembro qual dela, já tem muito tempo, onde um casal, eles frequentavam uma casa espírita e a esposa ficou grávida. Só que foi uma gravidez de risco e logo depois descobriram, através de exames, que o feto tinha o cérebro aberto. Então, os médicos aconselharam que ela abortasse. Mas o casal em si não aceitou. Iria até o fim da gestação. O que ocorreu? A criança nasceu, levou apenas, acho que 1 mês de vida. Logo depois, desencarnou. Como eles frequentavam a mediúnica, tempos depois, aparece um espírito nessa mediúnica, dizendo agradecido a esse casal, que aí faz, vocês me ajudaram muito. O amor de vocês, por pouco tempo,
me ajudaram a ter hoje um perispírito, olha só, um perispírito mais bem alinhado, melhorado e com poucos ferimentos. O amor de um casal. Imaginemos nós mesmos nos amando, querendo essa mudança. É um amor, né? Então, esses fenômenos conflitivos, nós pedimos. Esse espírito pediu para vir dessa maneira, para ter essa vida curta, necessária. Não importa o que ele fez para estar com esse perispírito dessa forma. O que importa é que ele despertou. É que ele já está no caminho do despertar maior da consciência. Experimentaste solidão e dificuldade, dores e angústias complexas de solução, mas nunca te faltaram o socorro dos céus, através de variados recursos que diminuíram o desencantamento e a aflição. Então, aqui nos mostra que todo mundo já passou por sofrimento, não é? Dificuldade, solidão, dores, tudo isso, angústia, tudo isso é sofrimento. Mas temos conhecimento de que não faltaram o socorro dos céus. Quantas das vezes nós estamos numa situação tão drástica que a gente diz, meu Deus, eu não vou suportar. E de uma hora para outra, estamos vendo o socorro. Alguém que aparece e diz, olha, sonhei com você, ou então tive a vontade de te ver. Você, não sei porque eu senti no sonho, ou senti vontade que você não estava bem. Chegou o socorro. Chegou aquela mão amiga para ajudar a levantar, para ajudar a diminuir o peso. Porque quem tem que carregar somos nós mesmos. Mas com essa ajuda, nós vamos sacudir a poeira. Vamos olhar o peso em pé e não curvado. Vamos sentir o peso sorrindo e não somente em lágrimas. Portanto, é dessa forma que nós temos que estar pensando no sofrimento. A semelhança de um córrego que enfrenta escolhos no seu curso e impedimentos inesperados, avançaste vagarosamente e com segurança, vencendo largo trecho no caminho. E é assim que nós vamos vencendo os obstáculos, os empecilhos, que são os sofrimentos. O rio contorna uma pedra e vai passando, e às vezes contorna dos dois lados. Supera. Não fica ali olhando a pedra e dizendo, e agora? Não vou mais para lugar nenhum. Não, eu vou passar. Eu tenho fé, eu tenho garra. Existe Deus. Existe Jesus, o governador do nosso planeta, que disse, nenhuma ovelha ficará desgarrada. Então, ele está olhando por todos. Virtudes que eu não tenho ainda e posso ver nesse outro imperfeições que eu já superei e esse outro não. Então fica mais fácil aí dizer que ama. O relacionamento fica bem mais fácil. Então, esse conceito de Carl Jung é muito importante para nós pensarmos nessa integração do lado sombra. Porque nós não somos perfeitos. O que fazer, então, para diminuir esse lado sombra? Aceitar o outro como ele é, porque a gente não está aqui para projetar no outro as nossas necessidades. Eu é que tenho que ser feliz, não é o outro que tem que me fazer feliz. Mas eu é que tenho que buscar a felicidade.
O outro é um complemento para vivermos. Mas sou eu que tenho que ver a minha vida e dar o passo adiante. No Evangelho tem amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa do amor, que é a caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Jesus, quando resumiu os 10 mandamentos dessa forma, que primeiro foi amar a Deus, e o segundo, que é esse, que é semelhante, né? Bem parecido, ele quis dizer que aí está o verdadeiro amor. Quem ama não mata, quem ama não deseja mal, quem ama não vai querer roubar o que o outro tem, quem ama não vai querer tirar a pessoa amada do outro, e por aí vai. Então a gente pode muito bem ver o que é que eu gostaria na minha vida. Ah, eu gosto tanto de paz e sossego, por que é que eu vou perturbar o meu vizinho? Não tem porquê. Se eu gosto de paz e sossego, então eu tenho que dar aos que estão ao meu lado a paz e o sossego que eu gosto. Então é isso que a gente tem que ver o que é o amor. É buscar já esse sentimento, desenvolver essa capacidade, fazer esse movimento. E Joana de Ângeles, no livro que nós estamos fazendo a reflexão, diz: o teu devotamento atraiu almas abnegadas de ambos lados da vida, a fim de te auxiliarem no desiderato sublime a que dedicaste a existência. Ó. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos atraindo essas almas boas, tanto as que estão aqui encarnadas conosco, como as que estão ainda em outras dimensões. Quantas vezes nós estamos como em tristezas e aparece alguém que vem nos dar a mão. Divaldo contava que um dia ele estava para chorar. Estava passando por um momento muito difícil. E ele estava muito angustiado quando ele viu penetrar no seu quarto uma entidade. E essa entidade foi dizendo a ele: você chorar, eu não aceito. Aí ele olhou e fez: você não pode chorar. Foi você que me aliviou as dores depois da minha tentativa de suicídio que eu fiz me jogando debaixo do trem. Aí Divaldo lembrou que saiu a notícia de um homem que se jogou em Salvador debaixo de um trem, na estação do trem em Salvador. E ele, então, ficou tão assim conduído que passou a orar por esse espírito. E esse espírito chegou no momento em que Divaldo estava muito, assim, dolorido, amargurado, sofrendo. E ele diz a Divaldo: eu não vou deixar você chorar. Você me permitiu que eu ressurgisse das cinzas. Olha aí. Do outro lado veio ter aqui nesse momento. E poderá também ser um encarnado que chega no momento e nos dá um abraço e diz: te amo. Ou pega nas nossas mãos e diz: como você está? Posso lhe ajudar? Desaba o nosso sofrimento. Derrete. Diminui. Faz com que a gente se sinta amado, acolhido, querido e filho de Deus. E isso nos diz Joana de Ângeles. E diz: não temas, o amor a tudo vence e tudo transforma. Ama indiscriminadamente. E nós, então, ficamos a achar que amar é somente aqueles que a gente acha que deve dar tudo, que deve estar sempre junto. E é muito mais. Muito mais. É mais profundo. E ela diz: ao sedento,
Não importa o vaso que se ofereça a linfa refrescante e salvadora. Ah, eu estou com sede, vou beber água. Esse copo, será que estava limpo? Chegou nas minhas mãos na hora da maior sede. Eu só tenho esse líquido. Por que então eu vou ficar a olhar o copo? Alguém se dispôs, alguém se movimentou, alguém se preocupou comigo para me aliviar. E ela diz, ao doador, vale matar a sede de quem lhe pede com os recursos possíveis. Ninguém aqui está para fazer o impossível. O que é que você tem para ajudar? Você doa. É doar de si. E não tomar emprestado ou comprar para dizer que é seu. Porque nessa hora a coisa é interna, não é externa. É a minha vontade. É o meu querer ajudar o outro. Eu não posso pedir, ajude aqui, porque agora... Não, sou eu que vi. Eu tenho que criar essa vontade. Sou eu que sei a dor do outro, mesmo que essa dor seja oculta, mas que chegou a mim por observar. O outro não observou. Por que é que eu vou deixar sofrer se eu posso aliviar? Somos todos aqui discípulos, copartícipe deste orbe. Ajuda um ao outro, nós vamos criar a egrégora de paz, que necessita o nosso planeta. Portanto, João nos diz, o amor é a alma do universo. E por isso, João, o discípulo amado, informou ser o amor, o próprio Deus. Somos a essência de quê? Do amor. Porque somos a essência divina. Somos a essência desse amor. Claro, estamos crescendo, fazendo com que esse amor tome volume, tome uma forma, mas já amamos. Porque somos a essência. Logo, podemos fazer pelo outro por nós mesmos. Primeiramente, vamos criar o amor em nós. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu não me amo, eu não tenho e não sei como amar o outro. Eu não sei. E fica difícil. Mesmo que eu tenha ali a oportunidade de ajudar, eu não sei nem como. Porque eu ainda não sei me amar. A Terra necessita de compaixão. E todos os seres sencientes aguardam o alimento do amor para nutrir-se e desenvolver-se. Então, esses seres são seres sensíveis que somos nós. Todos nós temos sensibilidades. Então, todos nós aguardamos o alimento do amor para nutrir-se e desenvolver-se. E aí vem a compaixão que a Terra necessita. E se nós temos a compaixão, nós já começamos a ter, a tirar do amor que já temos em nós para o outro. Não fraquejes agora por estar em carência, ou seja, está em dor, sofrimento. Por que fraquejar se você já sabe que tem amor em si próprio? Não tem por que fraquejar. São muitos ceareiros da luz que te pedem coragem e perseverança na batalha que estás travando entre lágrima e desconsolo. Então, por maior que seja a dor, tenhamos a certeza que estão nos dando a mão no invisível. E provavelmente
irá aparecer no visível outras mãos. Desde que nós tenhamos olhos de ver e coração de sentir. Se eu achar que isso é o terror de Deus, não vou permitir que chegue até a mim essas vibrações amorosas. Mas se eu começar a dizer, Senhor, eu sei que ainda sou pecador, sou imperfeito, me ajuda. Eu preciso sair dessa situação. Eu sei que tu é amor, que eu ainda não tenho, mas me ajuda. Pedir vai ser, com certeza, chegará até nós. Ora mais, e penetra-te de paz e confiança, amando sem cessar, mesmo que não venhas a receber a resposta afetiva desejada. Às vezes, eu estou num casebre que está dando uma dor de cabeça e já estou querendo uma casa de alvenaria. E eu começo a orar, a pedir a Deus. Então eu crio paz, confiança. E logo depois aparece alguém dizendo assim, quer morar comigo? A casa não é minha. Mas alguém dizendo assim, olha, eu estou sozinho. Uma casa tão grande. Você não quer dividir comigo? Ah, mas eu pedi a Deus uma casa para mim. Não foi uma casa para morar com o outro ou a casa do outro. Essa foi a resposta imediata. Não quer dizer que você não terá a sua ou que eu não terei a minha. Vá, eu vou e vou trabalhar para ter o meu canto, se assim eu quero. Mas Deus deu uma resposta. Mas como eu não sou nada orgulhosa, eu não percebi que Deus estava me mostrando um lugar mais acolhedor, com mais segurança. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Ok, obrigado. É porque disseram aqui que está cortando, que eu estou com a plateia aqui. Então, gente, nós vamos vendo como Deus nos ama, como nós somos, né? Esse amor. Cristão sem condecoração do sofrimento ainda não passou pelo campo da batalha. Olha só que Joana de Ângeles diz. Logo, todos nós somos esses guerreiros de nós mesmos. Nós somos guerreiros de nós mesmos para vencermos as nossas batalhas, as nossas dificuldades, vencermos os nossos obstáculos. Assim, transforma as tuas dores e expectativa num hino de amor e de alegria, certo da vitória final ao lado daqueles que também te amam. Então, a gente pode ver que as dores e as expectativas é um hino de amor. O sofrimento e o amor são termos luminosos da equação existencial. Logo, nós que estamos num plano de terceira categoria, onde o mal ainda é predominante, os espíritos imperfeitos em uma larga escala, nós precisamos do sofrimento e amor para que a nossa equação existencial de vida seja bem-sucedida. Que a gente possa retornar um pouquinho melhor do que aqui chegamos. Né? A gente possa voltar e dizer, venci a mim mesmo. A dor, assim como o sofrimento, tem a sua razão de ser. Nas trajetórias evolutivas, tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre e, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor,
foi que Deus formou os seres. A dor segue todos os nossos passos. Espreita-nos em todas as voltas do caminho. Olha o que diz, mais uma vez, aí está Leon Denis, no mesmo livro que falamos. Tudo que vive no mundo, como nós comentamos, sofre. Natureza, animal, homem, tudo. Mas ele fala que amor é a lei do universo. E nós somos o quê? O todo. Nós estamos em tudo. Nós somos criatura divina. Somos herdeiros desse universo. Portanto, nós estamos envolvidos no amor. No amor. E para finalizar, tem o mais eficaz remédio para aliviar o sofrimento e a dor humana é o amor que ilumina o sentimento. Muita paz a todos e muito obrigado por estar aqui, ouvindo-me durante esse período. Obrigada. Deixa eu tirar aqui. Gente, agradecer a espiritualidade da vida, agradecer a Deus por essas belas palavras, essas reflexões, né, profundas. É uma coisa assim, cheio de surpresa, né? Porque o ser humano sempre foi assim, curioso, sempre querendo saber a causa do nosso sofrimento, os porquês, para quê. E hoje a gente tem aprendido com a doutrina espírita que nós somos os agentes do sofrimento. Tem microfone aberto e ninguém está... Eu não estou escutando direito, não sei os outros. Deixa eu ver quem é Edson, né? Eu também não estou ouvindo direito. Deixa eu ver aqui. Parece que é Dona Edna aí que está com o microfone aberto. Inclusive, a Elvira postou agora. Pronto, melhorou. Não, pedi a Dona Edna para ela fechar o microfone. Pronto, melhorou agora. Então, gente, como eu estava dizendo, né? Nós, seres humanos, sempre buscamos as causas do nosso sofrimento, os porquês e os para quê. Mas a gente tem aprendido na doutrina espírita que nós somos os próprios agentes do sofrimento, quanto os agentes da cura. Então, se a gente for procurar hoje, né, nesse entendimento espírita e dentro do que Zuleika falou, nós percebemos que nós somos os agentes. Então, nós podemos transformar com a nossa postura, o nosso ponto de vista, a nossa atitude, o que é o sofrimento. Ela falou que Jesus, o olhar dele para a dor e pelo sofrimento é diferente do nosso, né? Então, cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua maneira de ser esse agente. Então, eu aprendi aqui agora que o amor, ele é o sentimento que blinda todo esse sofrimento, tanto aqueles que nós acolhemos, quanto aqueles que vêm em nossa direção. Então, o amor é o sentimento que blinda, né? Então, maravilhoso, é a síntese daquilo que eu aprendi hoje, mais uma vez, com a nossa ajuda da nossa amiga Zuleika, né? E deixar aberta aí a palavra para quem quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou acrescentar. E eu vou fazer uma pequena pergunta, Zuleika. O orgulhoso sofre mais? Olha só, pelo que nós vimos, o sofrimento vai dependendo da evolução nossa. Do nosso olhar para o sofrimento depende da nossa evolução. Como orgulhoso, ele se vê como maioral, né?
ele tem aquela posição, com certeza ele sofre mais. Eu dei o exemplo da pessoa que está passando momentos numa casa que está sem segurança e alguém então chama para ir morar. E a pessoa fez, eu orei tanto pedindo a Deus a minha casa, não a casa para morar do outro. Então, esse orgulho poderia até essa pessoa dizer, não, eu não vou morar com você porque eu vou ficar na sua casa, não é minha casa, aquela coisa toda, e continuar a morar num local e que não tem segurança, nem da casa, da sua própria casa, e nem do local, pelo orgulho. Já uma pessoa que já não tem mais esse orgulho, de, nossa, você chegou na hora exata, estou precisando sair daqui, olha para aqui como está a minha casa, toda rachada, atrás o barranco pode descer qualquer hora, ou então na frente, ó, a terra está descendo, está fazendo um corte, está fazendo... E por aí vai. Então, o orgulhoso, ele pensa que ele é o mais perfeito. É o bom em tudo, essa coisa toda, mas é quem mais sofre. Primeiro, porque não aprende a amar-se. Nós sofremos muito porque não aprendemos a nos amar. E nessa falta de nos amarmos, nós vamos, então, dificultando os nossos passos. Dificultando o despertar da nossa consciência. Então, o orgulhoso, ele é uma pessoa que sofre e demais. Demais, primeiro, por não aceitar que ele é o próprio arquiteto, ele é o próprio criador do seu destino, formador do seu destino, nada disso. Então, ele acha que é sempre os outros, que foi Deus, que é Deus, e por aí vai. Entendeu? E por aí vai. Então, fica difícil, realmente, o orgulhoso, ele aprender a amar-se e sofrer menos. Vejo dessa forma. Elvira, você, minha querida, pode falar. Boa noite, gente. Ô, Elvira, meu beijo. Beijo, Zu, beijo todo mundo aí. Cheiro, saudade de vocês. Então, Zu, gratidão aí pela linda mensagem que você traz. Quando a gente fala linda, ela vai mais do que linda, né? Linda, reflexiva. Juro que quase me fez chorar. Eu estava fazendo um estudo essa semana da música de Guilherme Arantes, né? Um estudo, eu estava fazendo uma palestra com a música como pano de fundo e a doutrina. E Guilherme Arantes, ele diz assim, amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se pode imaginar. Isso. Amanhã, redobrada a força, para cima que não cessa, adivinhar. O sofrimento, a gente precisa ir lá no sofrimento, né? Eu falo assim, lamber as feridas do sofrimento. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que as forças estão ali, mesmo quando a gente sofre. Às vezes, a gente acha que não, né, Zu? Que quando a gente sofre, nossas forças são extintas. Uhum. O que a gente pode fazer, Zu, para lembrar, nos momentos de dor, que essa força, ela tá ali com a gente, só adormecida? O que a gente pode fazer no nosso caminhar? Porque quando a gente está com dor, quando a dor vem, a dor nossa, ou a dor de ver o outro sofrer, a gente não vai florear, é muito difícil, né? Muito difícil. Muito. Mas o que a gente pode fazer para redobrar a força para cima que não cessa? Eu vejo assim, Elvira, à medida em que você vai confiando em Deus, fica mais fácil. Alguns anos atrás, há 33 anos atrás, houve o desencarne da minha filha com 4 anos de idade. E eu assisti todo o seu desencarne no hospital. Ela teve uma meningite meningocócica. Pela madrugada, às 3 horas da manhã, acordou com febrão. E 10 e 10 da noite ela desencarnou.
E eu acompanhei. E eu tinha certeza absoluta que ela não ia sobreviver quando eu saí de casa, às 5 horas da tarde já. Tinha ido pela emergência e às 5 horas eu retornei porque eu vi manchas no corpo e a febre tinha voltado. É um momento muito difícil você ver o desencarne. A única coisa que me deu força foi lembrar de Deus. No momento, eu só fiz dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for para ela ficar com as deficiências que a médica disse que poderiam ocorrer caso ela vivesse, estarei aqui para aceitar. Mas se for para ela ir, também. Estou acostumada a ver minha filha correr feliz de um canto para o outro, mas eu saberei contornar tudo isso se ela tiver que ficar cega, tiver que amputar um membro. Foi essa minha primeira coisa que eu fiz. Foi lembrar de Deus. Então, eu acho que na hora do sofrimento, se nós não tivermos Deus, vai ficar difícil. Eu só tive força porque eu lembrei dele. Eu achei que era ele que estava no comando. Eu achei que era ele que estava na direção. Aquele momento era o dela e o meu do lado de cá. Era o dela de ir e o meu de ficar. Então, se alguém me pergunta o que fazer, eu só sei dizer isso. Pela minha experiência, que para mim foi um momento mais difícil e posso lhe dizer uma coisa, e mais bonito que eu já tive na minha vida. Muito, muito, muito bonito. Entendeu? De ver a minha filha indo para um mundo que eu sei que existe, que eu não toco, assim como nós estamos aqui, mas que ela estaria viva e que nunca eu iria deixar de amá-la e vice-versa. Então, eu só posso lhe dizer isso. Lembrar de Deus. Confiar nele. Foi o que eu fiz. Confiar e ir até o final. Isso me deu uma força, uma garra, que ela simplesmente, quando estava terminando os últimos suspiros, disse-me, estou vendo uma escada. Nunca esquecerei, por isso que foi lindo, porque ela me disse isso, entendeu? Que estava, eu disse, aí eu fiquei, meu Deus, ninguém pega a escada para descer, pega a escada para subir. Foi a única. Eu disse, por que ela está me dizendo isso? Anos depois, ela veio e me disse, numa mediúnica, o porquê. E foi mais belo ainda. Muito belo, muito belo. Então, eu acho que Deus em tudo vai nos dar essa força. Porque o sofrer realmente é Deus nos dando, sabe o quê? Sapatas para nós construirmos o nosso edifício interior. É isso que eu vejo o sofrimento. Ele nos dando as sapatas que a gente precisa, quantas forem necessárias, para que esse edifício seja construído com firmeza, com segurança e solidez. Não desabe logo ali quando eu tiver outro. Então, cada sofrimento vai dando uma sustentação e não desaba no próximo. Não. Se eu já procurei, já estou construindo os alicerces dessa nova mulher, desse novo espírito, eu não posso desabar no próximo. Vou sofrer, vou chorar, Maria. Mas eu não vou desabar. Porque eu sei que Deus tem um propósito em tudo isso. E sempre digo a Ele, seja feita primeiramente a tua vontade, porque a minha está muito ainda egoística. Né? Então, é essa resposta que eu sempre tenho para mim quando chegam outros sofrimentos. Por isso que eu estou lidando, Elvira.
Disse, minha amiga, com você agora. A palavra é sua. Eu só quero, assim, uma pergunta até. No amor próprio, quanto tem de orgulho ou vice-versa? Ou o orgulho tem amor próprio? Assim, vamos dizer assim, em porcentagem, ou não tem nada a ver, ou tem alguma coisa a ver. Essa é a minha pergunta. É muito interessante a sua pergunta, porque a gente fala muito em amor próprio, né? Sim, nós falamos Então, muito de amor próprio. Amor próprio. O amor próprio não deveria ter nem egoísmo, nem orgulho. Mas tem, né? Mas aí é que tá, porque tem. Orgulho fala, não, Tem, tem que porque usar o nós amor ainda próprio, não não conversa somos mais com a pessoa. Tem, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos ainda seres perfeitos. Então, nós dizemos que temos o amor próprio muito mais por orgulho. Às vezes nós dizemos assim, o quê? Eu fiz isso, meu filho, porque eu tenho amor próprio. Isso. Entendeu? Ali não é amor próprio. É o orgulho falando, utilizando esse apelido. Porque o nome dele é orgulho. O amor próprio é apelido, que ele gostaria de ter, mas ainda não tem. É verdade. Entendeu? Entendi, verdade. Entendeu? Não existe o amor próprio perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas já existe facetas do amor. E o amor próprio é um deles. Eu até acho que no amor próprio tem assim, um pouco de orgulho ali também, lado a lado ali. Olha só, o amor próprio utiliza esse nome, o orgulho utiliza esse nome como um apelido, é porque ele gostaria de ser amor, mas ainda é o orgulho. E nós sabemos que o orgulho nos dá esse potencial. O orgulho nos faz assim, nos vê o melhor, o mais em tudo. Impede de que a gente olhe o outro, até nos dando uma reflexão, nos dando a oportunidade de deixa eu entender bem o que é que eu estou fazendo, porque o orgulho não permite. Quem eu vou deixar, não mudo nada, vai ficar assim. Eu não vou mudar, não. Não vou mudar porque aqui quem fez fui eu, aqui quem manda sou eu, aqui quem quer assim sou eu. Meu amor próprio foi ferido. Aonde ele foi ferido? Será que foi ferido? Ou foi o orgulho que ficou ferido? Não é isso? O amor próprio? Não é isso? Quando a gente diz assim, eu estou com meu orgulho, meu amor próprio ferido. Será que é o amor próprio? Porque o amor, ele é tão sublime que ele não se sente ferido. Ele não se melindra. Você viu Jesus em algum momento demonstrou fraqueza, o próprio ferido? Não. O maior exemplo, é Jesus. E depois a gente fala assim, né? Tá certo. A gente pensa assim, eu errei. Mas ele errou também, então não tem que pedir desculpa, não. Ele que a gente fala, o outro tem que pedir, tá vendo? né? Aí entra o orgulho e a gente fala, não, isso é amor próprio. E não é. É orgulho. É orgulho. Então, por isso que eu digo que o orgulho gostaria de ter o nome de amor. É verdade. Mas não tem como. É porque ele gostaria, porque nós já temos conhecimento, mas existe uma força da imperfeição e uma falta de vontade ainda firme, não é? O mundo que nós vivemos também pesa com as coisas que nós estamos envolvidas, que nós estamos mergulhados. Tudo isso pesa um pouco em todos nós para essa transformação imediata. Então, a gente não vai ficar aqui chocado, triste, ou dizer, meu Deus, eu ainda sou assim. Sim, caminhe. Nós temos que caminhar, só não podemos ficar parados, né? Temos que caminhar, mas ainda somos imperfeitos. Então, nosso amor próprio não pode ser o verdadeiro amor ainda. Mas, graças a Deus, já chamamos de amor próprio. Não é? Porque se já chamamos é porque nós queremos o amor. Tenhamos certeza. Ninguém hoje
Quem é que vai dizer assim, eu quero infelicidade? Nós só queremos felicidade, né? Então, tudo a gente busca ser feliz. Nós não queremos a infelicidade, porque nós sabemos que fomos criados para ela. Nós sabemos que fomos criados para algo bem maior e bom, que é a felicidade. Então, quando fala em felicidade, nós queremos sair de qualquer jeito dela. Porque nós já tomamos conhecimento de que somos filhos do amor, essência desse amor, para crescer, evoluir para a felicidade. Aí fica difícil aceitar esse peso do nome infelicidade. Entendeu? Sim. Não sei se eu respondi bem a você, viu, Disse? Lenita levantou a mão. É só agradecer a dona Zuleika. Ô, Benita, tá por aí também, um abração, Sim, viu? Tive Feliz de te ver. saudade da senhora, minha amiga. Vamos nos encontrar, vamos nos encontrar. Gratidão Obrigada, pelas suas Lenita. palavras e tenho certeza que foi um recado para cada um, especialmente para mim. E Minha para mim eterna também. gratidão, que a gente se encontre, minha amiga, em breve. Em breve, sim, com certeza, viu? Um beijo, Lenita. Agenor, meu amigo, com você agora, meu amigo, pode falar. Boa noite a todos. Dona Zuleika, muito obrigado por essa noite. Eu que agradeço. Bela reflexão. E falar de sofrimento, bom que o título é O Sofrimento é Amor. Joana foi muito feliz quando ela traz esse título para nós, porque nós ficamos habituados ao sofrimento, e ninguém veio para aqui na reencarnação para sofrer. A doutrina espírita nos esclarece que a gente não veio aqui para sofrer. Então, quando a gente tem esse primeiro parágrafo de Joana, eu acho que já é o parágrafo de reflexão do texto todo, né? E quando ela diz assim, antes de tomares a indumentária carnal, objetivando o processo reencarnacionista, solicitaste a bênção do sofrimento. Então, a gente tem que deixar de lado que o sofrimento é uma carga pesada. E não é. Na visão da doutrina espírita, não é. Tem um microfone aberto aí, gente. E não é. Então, como bênção, ele é um refúgio, né? Como a senhora explicou muito bem, apenas fazer esclarecimento, não tenho pergunta para a senhora, mas a gente tem que entender o seguinte, ele é inevitável. Então, se solicitamos o sofrimento, como diz a benfeitora Joana, como refúgio de segurança, ele é inevitável. Agora, o que precisamos entender é que a forma como vamos lidar com ele. Aí é que está a problemática. Porque a gente só vê e fica naquele mimimi como se o sofrimento fosse castigo. E ele não é castigo. Se ele é bênção, ele é um refúgio, ele é uma segurança, né? Que vai nos tirar de perigos futuros. Então, a senhora deu exemplo aí de a pessoa vem com deficiências. Não é castigo. É um auxílio, é uma bênção, é um refúgio de segurança para que esse elemento não faça mais atrocidade. Então, a gente tem que pensar didaticamente com a doutrina espírita que o sofrimento, o sentido do sofrimento, ele não reside na dor. A gente tem que acabar com essa questão que tem que sofrer, que Jesus sofreu, que Jesus passou por dores atrozes. Não. Mas na capacidade, a gente tem que entender que esse sofrimento é uma capacidade de que nós, como seres humanos, temos que encontrar significado para essa experiência. Então, Joana, como a senhora colocou com muita propriedade dentro dos seus slides, e deu para a gente compreender
que essa bênção que chamamos sofrimento é uma mestra, uma dor que vem colocar Leon Diniz com muita propriedade nesse livro que a senhora trouxe para a gente. Eu acho que a pessoa devia ter a oportunidade de ler essa obra fantástica do filósofo Leon Diniz, né? Porque ele nos dá a clareza, o sentido de sofrer e o sentido de amar. Então você vê que o sofrimento é amor. Pronto. Sofrimento não é dor, não é pânico, sofrimento é amor. Agora, para entender essas coisas da maneira clara e objetiva, dentro da nossa experiência reencarnacionista, precisamos, como diz Joana, que esse livro é justamente para isso, amadurecer as nossas ideias, a nossa reflexão, pela autotransformação. Então, se a gente não entender dessa forma, a gente vai e volta, pensando que sofrer é um martírio, é um castigo, e não entendemos como um mestre. Então, só queria dar essa conotação, minha irmã, porque a sua reflexão foi brilhante. Então, me dá muito obrigado pela essa capacidade de raciocinar de acordo com seus estudos que trouxe, e me abriu essa comporta a partir desse primeiro parágrafo, para que a gente também pudesse dar um significado, né? Um burilamento, uma ajuda, não vamos dizer ajuda, porque as suas ideias foram brilhantes, principalmente para mim. Espero que todos tenham compreendido essa lição. Um abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, senhor Agenor. Juscelia, minha querida, sua vez agora. Oi, Zu! Quanto tempo! Parabéns, amiga. Gratidão, viu? Pela colaboração hoje na tarefa. Eu estava escutando, ouvindo a fala do Agenor, e infelizmente, Agenor, eu estava discordando contigo, Juscelia, na questão de encarar a dor. Eu ainda não aprendi encarar a dor com alegria, meu irmão. Eu ainda não aprendi a dizer obrigado, Senhor, pela dor que chega na minha vida. Isso sou eu, viu? Na minha condição evolutiva. E olha que eu já passei por uns desafios e tenho passado por outros. E aí, no momento mais difícil, eu ainda resmungo, sabe, Agenor? Eu ainda não vou queixar de Deus, não. Mas eu confesso que eu digo, tá doendo. E eu não sei se eu vou dar conta. E eu penso o seguinte, que na minha condição evolutiva, e acredito que da maioria de nós que estamos em um mundo de provas e de expiações, nós precisamos ter esse olhar para a dor, de dizer assim, olha, Senhor, tá pesado, tá doendo, mas eu sei que tu tá do meu lado, como foi no caso de Zuleika, no desencarne da filha. Mas eu sei que você ou tu, seja lá como for que a gente converse, porque a gente coloca uma distância muito grande, pelo menos eu já tive assim, agora não, de nós para com Deus. E dizer assim, ó, tá pesado, tá doendo, e eu não sei se eu vou dar conta, então trate de vir para o meu lado, venha cá, me dê a mão, me sustente, porque senão eu vou cair. Entende? Bater assim de frente mesmo, porque eu confesso que eu ainda não aprendi encarar a dor com alegria, como conta os romances, né? Há 2000 anos, Paulo Estevão, quando os cristãos iam para a arena cantando e louvando. Eu, infelizmente, se eu ver um leão, eu corro e corro muito, entende? Então assim, quando a gente admite que a dor está pesada demais, a gente não esconde, a gente coloca para fora. E a gente tem, a maioria de nós pensamos, pelo fato de estar no movimento religioso, estar participando de uma
religião, que já aprendemos a superar e escondemos muita sombra. Escondemos muitas sombras com isso. E isso não é bom. Não é bom, porque eu preciso admitir, eu estou com medo, Senhor, eu estou com raiva, eu estou aborrecida, eu estou zangada, mas sei que tudo isso vai passar. Mas agora, nesse momento, eu não estou dando conta. Então, me segura aí, porque senão eu vou cair. E o que eu não quero é cair. Sabe? Ter esse enfrentamento falando dessa forma. Pelo menos eu, Juscelia, ainda estou nessa condição, entende?